Meu amigo, minha amiga, eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Você está quase concluindo o conteúdo de lógica de programação. Você já viu o que são computadores, como eles estão organizados. Já trabalhou com variáveis e tipos de dados. Construiu suas próprias expressões utilizando os operadores da linguagem Java. Conheceu os fluxos condicionais, os fluxos de repetição. E esse é o conteúdo de lógica de programação. Nessa aula, nós vamos conhecer as palavras-chave break, continue e os rótulos. Essas estruturas são auxiliares dos fluxos de repetição. As palavras-chave break e continue são usadas para encerrar loops. O break ele encerra um loop inteiro. E o continue ele vai encerrar apenas a interação atual. Então, a diferença é se você quer dar prosseguimento com a execução de uma nova interação ou se a gente vai saltar para a primeira instrução depois do loop. Então, como é que essas estruturas funcionam? Você já trabalhou com break quando estava trabalhando com switch, o seu fluxo condicional. Você sabe o que é isso daqui. Esse fluxo de repetição é um loop infinito. Ele sempre vai ser avaliado como true. Mas nós temos uma forma de quebrar a execução desse fluxo. Utilizando a palavra break, você pode paralisar a execução de um loop inteiro. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Tá aí. Ele entrou apenas uma vez na execução e paralisou logo em seguida. Nós temos também a estrutura continue. Agora, para ficar um pouco mais claro, vamos utilizar aqui um for. E eu vou percorrer esse for 10 vezes. E a minha intenção é imprimir o valor de i aqui dentro. Isso aqui vai me imprimir de 0 até 9, todos os números. Agora, imagine que você queira, por algum motivo, parar a execução desse loop na quinta posição. Então, se o i for igual a 5, você pode utilizar a palavra-chave break, que você já aprendeu. E aí ele vai imprimir os números até 4. Agora, imagine que você queira pular o código que seria executado aqui dentro desse loop quando ele chegar na posição 5. Então, chegou na posição 5, eu vou pular essa execução e vou passar para a próxima execução, de número 6. Vamos ver o que acontece. E está aí. Ele imprimiu os números de 0 até 4. No loop de número 5, ele pulou e continuou no 6 em diante. Então, é assim que funciona a nossa palavra continue. O break, ele para o loop inteiro, e o continue, ele para apenas a interação atual. Vamos ver agora como funcionam os rótulos. Os rótulos, eles servem para você indicar em qual loop você quer continuar ou parar. Como assim? Tanto as palavras break como continue, elas vão paralisar a execução apenas do loop mais interno onde ela se encontra. Então, se você tivesse aqui dois for, um dentro do outro,
esse continue ele só iria funcionar para esse for. E o break também. Ele não paralisaria esse for mais externo. Para isso, nós temos os rótulos. Os rótulos são nomes que você pode dar para essas suas estruturas, para esses seus fluxos. Então, você poderia indicar um nome para esse primeiro fluxo. Então, poderia colocar aqui rótulo 1, por exemplo. E aí o nome do seu rótulo ele vem seguido do sinal de 2 pontos. E aqui poderia ser o 2. Então, através dessas palavras, a gente pode acionar a execução desses rótulos. Então, eu poderia paralisar ou o rótulo 2, que é exatamente o rótulo que seria o fluxo que seria paralisado de forma natural, se eu não estivesse indicando o nome do rótulo, porque ele é o fluxo mais interno, ou o rótulo 1, que seria o fluxo mais externo. Vamos ver um exemplo para deixar isso aqui mais claro. Nós temos aqui uma matriz de 2 dimensões. E você precisa construir um algoritmo, ou seja, um código que localize o valor true dentro dessa sua matriz bidimensional. Aliás, dentro dessa sua matriz. Então, o primeiro passo seria você construir um for que percorresse cada um dos elementos do da primeira dimensão do seu array. Então, cada elemento aqui eu vou imprimir a palavra A. Vamos ver o resultado disso daqui. Então, tá aí. Como tem 2 elementos, foi impresso A e A. O próximo passo é, dentro de cada um desses arrays internos, localizar os elementos internos. Ou seja, eu vou percorrer cada um desses elementos internos aqui desses arrays. Então, eu vou criar um outro for. Um for dentro do outro. E para cada elemento aqui dentro, ou seja, dentro desse primeiro array, então esse array é indicado pelo índice A, eu vou percorrer todos os outros elementos dentro dele. Então, vamos ver o resultado desse código. Então, tá aí. Ele entrou no primeiro array, e dentro desse array ele percorreu todos os elementos do array. Agora entrou no segundo array e percorreu todos os elementos daquele segundo array. Ou seja, nós montamos aqui um fluxo de repetição dentro de outro para percorrer todos os elementos dessa matriz. Agora eu quero localizar aquele elemento que tenha o valor igual a true. Então, como é que eu localizo um elemento aqui dentro? Vamos lá. Se dentro desse array, na primeira dimensão, o elemento que eu estou percorrendo naquele momento for true, então eu vou imprimir aqui true. Então, quando ele localizar o valor true, ele vai imprimir true. Então, tá aí. Localizou o true logo aqui no início. Agora, imagine que você estivesse, na verdade, tratando de uma matriz
com milhões de registros. E imagine também que o valor que você está pesquisando é exatamente como está aqui, o segundo valor da sua matriz. Você gastaria um bom tempo, né, e bons recursos do seu processador para poder varrer toda a matriz, sendo que, na verdade, você precisaria varrer apenas os 2 primeiros registros. Então, como é que a gente poderia utilizar esse recurso de rótulo e as palavras break e continue para acelerar esse seu processo de pesquisa do valor true dentro dessa matriz? Então, vamos ver aqui. Dessa forma como nós estamos vendo, ele está imprimindo, né? Ele está percorrendo todas as linhas e todos os registros, todos os elementos dentro de cada linha para fazer a pesquisa, mesmo já tendo encontrado no início. Então, um primeiro passo que a gente poderia fazer aqui, né, seria utilizar o método, a função, aliás, a palavra-chave break. Essa palavra-chave break vai quebrar o fluxo mais interno, ou seja, só esse fluxo aqui, o for. Então, vamos ver qual é o resultado disso. Então, tá aí. Ele entrou na primeira linha, entrou no primeiro registro, no segundo ele encontrou. E aí ele não deu continuidade nos outros elementos internos daquela linha. Mas, quando chegou na segunda linha, ele abriu de novo e continuou. Por quê? Porque ele não parou o fluxo mais externo. Então, a gente poderia fazer o seguinte aqui. A gente poderia colocar aqui, nesse lugar mais externo aqui, um rótulo, busca. E eu poderia parar a minha busca, ao invés de parar apenas esse for mais interno. Vamos parar o for externo. Então, tá aí. Paralisando o for mais externo, quando ele encontrou o valor true, ele já parou a pesquisa. Ou seja, ele não consumiu mais recurso varrendo todos os registros e continuando o processamento. E o continue também pode ser utilizado junto com os seus rótulos. Então, é assim que funcionam os rótulos, a palavra-chave break e continue para apoiar os fluxos de repetição. Nós estamos praticamente concluindo o conteúdo de lógica de programação e vejo você na próxima aula, futuro programador Java. Até lá! E parabéns!